O Flamengo vive um momento de bastante agitação nos bastidores, principalmente no que diz respeito ao mercado de transferências. O presidente do clube abriu os cofres e liberou 100 milhões de reais para que o diretor de futebol volte a buscar reforços com urgência, especialmente porque a janela está próxima de fechar. Essa movimentação reforça o desejo do clube de montar um time competitivo para a sequência da temporada, considerando que o elenco passou por algumas baixas importantes e precisa de ajustes em posições estratégicas. O planejamento para a temporada prevê a chegada de pelo menos 3 novos jogadores, um goleiro, um atacante e um zagueiro canhoto, posições consideradas essenciais para fechar as lacunas no grupo atual. O Flamengo já contratou nomes importantes nessa janela, como Jorginho, Carrascal, Saul e outros. E com essa injeção extra, a expectativa é que o elenco ganhe ainda mais qualidade e opções para o técnico Felipe Luiz. A reformulação no plantel é uma resposta às exigências do calendário, que inclui a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, competições que exigem times preparados e com elenco robusto para aguentar o ritmo intenso dos jogos. Essa estratégia de reforçar o time com investimentos consideráveis mostra o quanto o Flamengo quer manter a força e a competitividade no cenário nacional e internacional. No campo, a expectativa é que o técnico Felipe Luiz consiga contar com praticamente todo o elenco para o confronto decisivo contra o Internacional nas oitavas de final da Libertadores no Maracanã. A maior preocupação fica com o meio-campista Pulgar, que segue no departamento médico, enquanto outros atletas que vinham se recuperando, como o volante de Cruz, têm boas chances de estarem à disposição. A presença de jogadores-chave faz toda a diferença para o Flamengo, que precisa se impor contra um adversário tradicional e com qualidade técnica. Além disso, o Flamengo deve ter a estreia do meio-campista Jorge Carrascal em partidas oficiais nos próximos jogos, o que traz um ingrediente a mais para o setor ofensivo. O retorno do atacante Luiz Araújo, também no departamento médico, reforça a confiança na recomposição do time titular, já que ele pode atuar como uma alternativa ofensiva importante. O técnico trabalha para conseguir montar a melhor escalação possível, aproveitando o momento de recuperação física dos atletas, buscando equilibrar o time e colocar em campo uma equipe competitiva para o duelo contra o Internacional. É fundamental para o Flamengo manter o foco e a preparação, especialmente porque a Libertadores é um torneio que exige muito do elenco e da comissão técnica. A postura dos jogadores do Flamengo após a recente eliminação em uma competição importante também merece destaque. Diferente de outras ocasiões, o time tem mostrado maturidade para encarar os momentos difíceis, como destacou o recém-chegado Alacian, que chegou ao Ninho do Urubu e já conversou abertamente sobre a rotina de treinos e a importância de seguir trabalhando para melhorar. O jogador falou sobre a naturalidade do futebol, onde nem sempre é possível vencer, mas que a cabeça deve continuar erguida para a próxima oportunidade. Essa sinceridade e comprometimento refletem uma mudança de mentalidade dentro do clube, que não quer se esconder ou se acovardar diante das derrotas, mas sim aprender com elas e buscar evolução constante. Outros atletas também reforçaram essa ideia de perseverança, mostrando que o Flamengo é um time gigante que precisa estar sempre preparado para os desafios, encarando as dificuldades com coragem e profissionalismo. Essa postura é essencial para manter a confiança do elenco da torcida e da comissão técnica, que sabem que o caminho para títulos é longo e exige resiliência. A mentalidade vencedora está presente mesmo em momentos complicados e isso deve ser um diferencial para o clube nos próximos meses. Enquanto isso, o departamento de futebol segue atento a tudo que envolve o mercado, tentando aproveitar a verba liberada para buscar os reforços que ainda faltam no elenco. A ideia é muito clara: fortalecer pontos específicos para garantir um equilíbrio maior na equipe. O foco está na contratação de um goleiro para garantir mais segurança na meta, um atacante para aumentar as opções ofensivas e um zagueiro
canhoto para compor a defesa, já que o Flamengo atualmente conta com poucas opções nessa posição, especialmente para substituir jogadores que saíram recentemente? A necessidade de reposição é real e urgente, considerando que o time já perdeu nomes importantes ao longo do ano e precisa se preparar para o restante da temporada com um elenco competitivo. A chegada desses reforços deve dar mais estabilidade para o time titular e mais opções para o treinador fazer ajustes táticos, o que pode ser decisivo em partidas equilibradas, principalmente em mata-matas e jogos difíceis. O planejamento do Flamengo demonstra o comprometimento em manter o padrão de qualidade e o foco nos objetivos traçados para o ano, buscando voltar a conquistar títulos que são muito importantes para a torcida e para a história do clube. Outro ponto que chama a atenção é a situação do Internacional, adversário direto do Flamengo na Libertadores, que enfrenta problemas com lesões e terá desfalques importantes nos próximos jogos contra o Mengão. Isso pode ser um fator que pesa a favor do time carioca, que pretende aproveitar a fase adversa do rival para conquistar bons resultados tanto no Maracanã quanto na partida fora de casa. A estratégia do Flamengo para os confrontos contra o Internacional envolve não apenas o preparo físico e técnico, mas também a logística da equipe, que deve permanecer em Porto Alegre durante o período entre os jogos para manter a concentração e a rotina de treinos. Essa dedicação mostra o quanto o clube quer estar preparado para esses duelos decisivos que podem definir o rumo da Libertadores nesta temporada. A expectativa é alta e o Flamengo quer mostrar toda a sua força diante do Internacional, buscando não só a classificação, mas também demonstrando superioridade técnica e tática em campo. A torcida acompanha de perto e espera que o time corresponda às expectativas em busca da vaga nas fases seguintes da competição. O Flamengo também lida com as regras e limitações para a inscrição de jogadores estrangeiros nas competições nacionais. O clube já conta com 8 atletas estrangeiros no elenco e pode contratar mais um, sem que isso cause problemas para o registro nas listas oficiais. A administração precisa equilibrar essa questão para não comprometer as opções do treinador. Durante os jogos do Campeonato Brasileiro, onde apenas 9 estrangeiros podem ser relacionados por partida, isso exige cuidado nas contratações e na gestão do elenco para evitar situações em que jogadores fiquem de fora por questões burocráticas, o que poderia prejudicar o desempenho do time. A diretoria e o departamento de futebol trabalham para garantir que as escolhas no mercado estejam alinhadas com essas regras, para que o Flamengo tenha sempre a melhor formação possível disponível para o técnico. A gestão dessa questão é mais um desafio dentro do planejamento para a temporada, pois envolve não apenas o lado esportivo, mas também a parte administrativa e estratégica do clube. Além disso, o Flamengo tem passado por uma reformulação natural no elenco, com saídas de jogadores importantes como Gerson Wesley, Fabrício Bruno e David Luiz, que já não fazem mais parte do grupo nesta temporada. Essa renovação é fundamental para manter o clube competitivo e alinhado com as necessidades atuais, apostando em jogadores mais jovens e com potencial para crescer dentro do clube. As contratações recentes, junto com a manutenção de nomes experientes, buscam formar um equilíbrio ideal entre juventude e experiência, o que é crucial para enfrentar as competições com qualidade e consistência. Essa transição faz parte do ciclo natural do futebol e o Flamengo mostra estar consciente disso, investindo para manter o alto nível do elenco. A reformulação deve trazer mais dinamismo ao time, maior intensidade e a possibilidade de evoluir com jogadores que estão entrando em fase de destaque. O planejamento é pensado para que essa mudança seja gradual e eficiente, sem perder o padrão de competitividade. Por fim, a movimentação no mercado de transferências com essa verba extra demonstra o quanto o Flamengo está disposto a investir para montar um time vencedor. A janela de transferências vai até o dia 2 de setembro, o que dá ao diretor de futebol cerca de 25 dias para fechar os reforços que faltam, buscando os nomes certos para cada posição. Esse prazo curto exige agilidade e inteligência na busca pelos jogadores, pois o mercado não perdoa e as oportunidades são passageiras.
A pressão para acertar nessas contratações é grande, já que o clube quer garantir um time capaz de brigar por todos os títulos até o final do ano. A torcida está atenta a essas movimentações e espera que as novidades cheguem para fortalecer o Flamengo e trazer ainda mais qualidade para o elenco. Essa etapa final do mercado promete ser movimentada e decisiva para o futuro imediato do clube, com as expectativas muito altas para as próximas semanas. A pressão para o diretor de futebol José Botto encontrar os reforços certos é enorme, especialmente considerando que o Flamengo tem como meta não apenas preencher as lacunas, mas trazer jogadores que possam imediatamente agregar valor ao elenco. A experiência e o conhecimento do mercado de Botto são fundamentais para que o clube faça contratações certeiras, evitando erros que possam comprometer a temporada. Essa busca precisa ser rápida, já que a janela fecha no início de setembro e as oportunidades podem desaparecer rapidamente. A expectativa é que Botto aproveite os contatos e o tempo disponível para garantir ao menos 3 contratações, um goleiro, um atacante e um zagueiro canhoto. A chegada desses jogadores tem que ser não apenas para compor o elenco, mas para disputar posição e elevar o nível da equipe. O Flamengo não quer reforços apenas para preencher número, mas atletas que possam fazer a diferença e contribuir para a equipe conquistar seus objetivos. Esse é o desafio que o diretor de futebol enfrenta e que o clube espera ver realizado nas próximas semanas. O Flamengo também precisa ficar atento às limitações impostas pelas regras das competições nacionais, especialmente no que diz respeito ao número de jogadores estrangeiros inscritos. Atualmente, o clube já conta com 8 atletas estrangeiros no elenco e pode adicionar apenas mais um para cumprir as exigências. Isso significa que as novas contratações precisam ser cuidadosamente planejadas para não gerar problemas futuros, principalmente na hora de relacionar os jogadores para os jogos do Campeonato Brasileiro. A estratégia do Flamengo para o mercado passa por essa análise detalhada, garantindo que as escolhas estejam alinhadas com as regras para evitar surpresas desagradáveis. Além disso, o clube tem que pensar em montar um elenco equilibrado entre brasileiros e estrangeiros, o que não é simples em um mercado tão competitivo. A gestão dessas questões administrativas é tão importante quanto as decisões esportivas, pois um erro pode significar desfalques importantes em momentos decisivos da temporada. Portanto, o Flamengo trabalha em várias frentes para que o elenco esteja pronto para encarar os desafios. Na preparação para os jogos decisivos da Libertadores contra o Internacional, o Flamengo aposta na recuperação física e no entrosamento dos jogadores para chegar forte nos confrontos. A logística da equipe envolve permanecer em Porto Alegre durante os dias de intervalo entre os jogos, garantindo treinos intensos e foco total na competição. Essa concentração é fundamental para que o time esteja preparado taticamente e fisicamente para os duelos que são fundamentais para a continuidade na Libertadores. A confiança no elenco é grande, pois a equipe conta com jogadores experientes e jovens talentosos prontos para mostrar sua qualidade em campo. A comissão técnica tem trabalhado bastante para montar um time competitivo, capaz de superar as dificuldades e avançar na competição continental, que é um dos principais objetivos do clube na temporada. O Flamengo sabe que precisa de concentração máxima para esses jogos, já que o Internacional é um adversário difícil e tradicional com qualidade técnica e força física para complicar a vida do time carioca. Essa disputa promete ser intensa e decisiva para o rumo do Mengão. A mentalidade dos jogadores do Flamengo, evidenciada pela postura de atletas como Alacian, é um dos pontos positivos para o clube no momento. O fato de o grupo não se esconder diante das dificuldades e estar disposto a encarar as derrotas com honestidade e trabalho duro mostra um amadurecimento importante. O futebol é uma montanha-russa de emoções e resultados, e o Flamengo tem demonstrado capacidade para lidar com os altos e baixos, mantendo o foco nos objetivos maiores. Essa maturidade ajuda o time a não se abalar com as críticas ou frustrações, pois a resposta dentro de campo e nos treinos é a melhor forma de buscar a evolução constante.
O elenco tem consciência de que o caminho para o sucesso exige esforço diário, superação e união, e essa atitude se traduz em um ambiente competitivo e saudável dentro do clube. A torcida também valoriza essa postura, esperando que o time mantenha a cabeça erguida e siga lutando com garra até o fim das competições. Essa força mental será um diferencial importante nos momentos decisivos. Outro aspecto que merece atenção é a reformulação no elenco que o Flamengo vem promovendo desde o início do ano, com saídas de jogadores de peso e a chegada de novos atletas que buscam espaço para brilhar. Essa renovação faz parte do ciclo natural do futebol e tem que ser feita com inteligência para não perder a qualidade do time. A diretoria e a comissão técnica trabalham juntas para garantir que as contratações estejam alinhadas ao perfil do clube e possam contribuir para a manutenção do padrão de excelência. A mistura de experiência e juventude é uma aposta para manter o Flamengo forte em todas as competições. O clube entende que um elenco equilibrado com opções para todas as posições é essencial para enfrentar as demandas do calendário brasileiro e internacional. Essa reformulação também ajuda a manter o ambiente saudável com jogadores motivados e que querem crescer dentro do clube. É um processo que exige tempo, paciência e estratégia, e o Flamengo parece estar no caminho certo para atingir esses objetivos. O mercado de transferências, apesar de ser intenso e cheio de rumores, exige muita calma e análise para o Flamengo não cometer erros que possam custar caro no futuro. A pressão da torcida para reforçar o elenco é grande, mas a diretoria precisa agir com cautela para contratar jogadores que realmente possam fazer a diferença. O investimento de 100 milhões de reais é significativo, mas precisa ser bem aplicado para garantir o retorno dentro de campo. O Flamengo tem uma história recente de contratações que deram certo, mas também episódios em que o investimento não trouxe o resultado esperado. Por isso, a experiência de José Botto e da equipe técnica será fundamental para tomar as decisões certas, mirando não só no imediato, mas também no futuro do clube. Cada contratação tem que ser avaliada com critérios técnicos, físicos e até comportamentais para que o ambiente dentro do clube seja positivo. Esse equilíbrio é o que pode garantir um time forte e competitivo para as competições que vêm pela frente. Enquanto isso, o Flamengo segue atento às competições e à preparação do elenco, para que os jogadores estejam no melhor momento possível nas partidas decisivas. O foco total na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro exige que a equipe mantenha a forma física ideal e o entrosamento tático ajustado. A comissão técnica trabalha para manter o ritmo dos jogadores, equilibrando treinos intensos e recuperação para evitar lesões e desgaste excessivo. O elenco tem mostrado disposição para corresponder às expectativas e manter a qualidade dentro de campo, o que é essencial para alcançar os objetivos do clube. Além disso, a torcida acompanha de perto e cobra um time que honre a camisa do Flamengo, trazendo alegria e resultados positivos. Essa pressão é normal em um clube de tanta grandeza e o Flamengo sabe que precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades e superar os desafios que surgirem ao longo da temporada. A reta final da janela de transferências é só mais um capítulo dessa trajetória. Por fim, a relação do Flamengo com a torcida é um ponto forte que pode influenciar diretamente o desempenho do time. O apoio nas arquibancadas, o carinho e a cobrança fazem parte do dia a dia do clube e motivam os jogadores a darem o máximo em campo. A paixão dos torcedores é um combustível importante para o Flamengo, especialmente em jogos decisivos e em momentos difíceis. O clube reconhece essa importância e busca sempre manter uma relação próxima com a torcida, valorizando a força que vem das arquibancadas. Essa conexão ajuda a manter o ambiente positivo e a incentivar os atletas a lutarem até o fim. A torcida sabe que o time está passando por uma fase de reformulação e entende que isso exige tempo, mas espera que o Mengão volte a conquistar títulos e momentos de glória em breve. Essa relação de amor e respeito entre clube e torcida é uma das maiores forças do Flamengo, capaz de impulsionar o time nos momentos mais difíceis. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro Negro, rapaziada? Nasser Al-Khelaifi
presidente e proprietário do Paris Saint-Germain, está causando um verdadeiro rebuliço no mundo do futebol com uma suposta proposta milionária que teria feito pelo Flamengo, gigante do futebol brasileiro e sul-americano. Fontes próximas à diretoria do clube carioca dão conta de que o dirigente árabe estaria interessado em transformar o Flamengo em uma espécie de PSG das Américas, trazendo uma revolução financeira e esportiva ao futebol brasileiro. A proposta, que circula nos bastidores como um rumor quente, envolveria cifras jamais vistas na história do futebol sul-americano, o que deixaria muitos torcedores e analistas do esporte perplexos. O que se comenta nos corredores é que Al Khelaifi, conhecido por seu investimento pesado em estrelas do futebol mundial, como Messi e Mbappé, estaria disposto a repetir a dose na América do Sul, mirando o Flamengo como a joia máxima para ampliar sua influência global. Essa movimentação, caso seja confirmada, poderia mudar completamente o panorama do futebol continental, atraindo jogadores de ponta para o Brasil e colocando o Flamengo em um patamar nunca antes imaginado fora da Europa. Além disso, a possibilidade de transformar o Flamengo no PSG das Américas também geraria um impacto financeiro e midiático gigantesco, reforçando o poder da marca do clube brasileiro internacionalmente. Essa suposta investida de Al Khelaifi não passa despercebida na Europa, onde clubes gigantes acompanham com atenção cada movimento do bilionário árabe. A ideia de criar um conglomerado esportivo que englobe tanto a elite europeia quanto a sul-americana tem sido alvo de especulações frequentes no mercado da bola, mas até agora nunca tinha sido divulgada uma proposta concreta para um clube brasileiro do calibre do Flamengo. A direção do PSG, que já vem fazendo contratações milionárias e ampliando seu império esportivo com equipes de outras modalidades, poderia estar mirando o futebol sul-americano como o próximo passo para consolidar sua presença global. Os rumores apontam para um projeto ambicioso, onde o Flamengo não só receberia um aporte financeiro massivo, mas também adotaria um modelo de gestão inspirado no PSG, com investimentos em infraestrutura, marketing e desenvolvimento de atletas. Tudo isso para colocar o clube carioca na mesma categoria dos grandes clubes europeus, o que despertaria uma série de discussões sobre os rumos do futebol na América do Sul. Se essa negociação vingar, o Flamengo poderá se tornar uma potência ainda mais temida e admirada, podendo disputar não só títulos nacionais, mas se posicionar como um rival direto aos clubes europeus em termos de investimento e visibilidade. O burburinho acerca da proposta absurda de Nasser Al-Khelaifi pelo Flamengo, que ganhou força em redes sociais e veículos esportivos, também levanta questionamentos sobre as consequências dessa possível parceria. Será que o futebol brasileiro está pronto para receber tamanha injeção financeira e se adaptar ao modelo europeu de gestão e captação de talentos? A transformação do Flamengo em um PSG das Américas poderia trazer benefícios incontáveis para o futebol nacional, como a permanência dos principais jogadores e a atração de estrelas internacionais, mas também poderia gerar resistência por parte de torcedores e dirigentes que temem a perda da identidade do clube e da cultura local. Essa polêmica faz parte do cenário atual, onde o dinheiro e o poder midiático têm um papel cada vez mais decisivo nas estratégias dos grandes clubes. A decisão do Flamengo, que ainda não se manifestou oficialmente, será acompanhada de perto por todo o mercado esportivo, já que ela pode abrir um precedente para que outros clubes sul-americanos também busquem acordos semelhantes com investidores internacionais. Portanto, a notícia da oferta de Al Khelaifi não é apenas um boato isolado, mas um indicativo das mudanças profundas que estão por vir no futebol do continente. Além disso, especialistas do futebol internacional já debatem os impactos estratégicos que uma parceria entre o PSG e o Flamengo poderia provocar no cenário mundial do esporte. A movimentação de Al Khelaifi pode ser entendida como uma tentativa de globalizar ainda mais a marca PSG, aproximando-a de mercados emergentes e apaixonados por futebol, como o brasileiro. Se essa possível negociação se concretizar, o Flamengo poderia ganhar uma estrutura administrativa e técnica à altura dos gigantes europeus,
com contratações e patrocínios de alto nível, além da modernização de seus centros de treinamento. Por outro lado, esse movimento poderia gerar um desequilíbrio financeiro ainda maior entre clubes brasileiros, fazendo com que o Flamengo se torne quase inatingível para seus concorrentes no Campeonato Brasileiro e em competições sul-americanas. O debate, portanto, não gira apenas em torno dos valores financeiros, mas também da ética esportiva e da competitividade das ligas nacionais. As redes sociais fervilham com teorias e opiniões divididas e a imprensa internacional observa atentamente o desenrolar dessa possível transação que pode reconfigurar o futebol na América do Sul e abrir caminho para uma nova era de investimentos, milionários no continente. Por fim, a repercussão da notícia da proposta do dono do PSG pelo Flamengo ultrapassa as fronteiras do futebol e chega ao âmbito cultural e social. A possibilidade de transformar o Flamengo em um gigante com características europeias mexe com as paixões dos torcedores, que veem no clube não apenas uma equipe de futebol, mas um símbolo de identidade e orgulho local. A mistura de interesses financeiros e o poder do marketing internacional colocam em evidência o desafio de manter a essência de um clube tão tradicional diante das mudanças impostas pelo mercado globalizado do esporte. O projeto do PSG das Américas, se confirmado, poderá ser uma revolução para o futebol brasileiro, mas também um teste para a resistência das raízes culturais que moldaram o esporte no país. Assim, os próximos meses prometem ser decisivos para que o Flamengo, seus dirigentes e sua torcida possam avaliar os riscos e as oportunidades de um possível acordo com Nasser Al-Khelaifi, que pode transformar o futebol sul-americano de maneira definitiva e inesperada. O burburinho só aumenta e a torcida espera ansiosa por notícias oficiais que possam esclarecer os rumos desse capítulo tão intrigante da história do futebol. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!